Boa noite, meus amigos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês em mais uma noite. Agradecemos de antemão o convite feito pelo Centro Espírita Discípulos de Jesus. É sempre uma alegria muito grande retornar a essa casa tão querida, cujos participantes já moram aqui no coração, e chegar tão pertinho aí do Rio de Janeiro. Meu nome é Felipe Campos, sou participante aqui do Centro Espírita Leon Denis, de Lajeado, Rio Grande do Sul. Participei do Centro Espírita Amor à Verdade, em Santa Cruz, aí no Rio de Janeiro, e tenho um carinho muito grande por esse estado tão querido, que faço parte também, e hoje venho desenvolvendo as tarefas espíritas aqui no Rio Grande do Sul, onde moro atualmente. E antes de iniciarmos as nossas tarefas de hoje, a nossa conversa, eu diria assim, vamos agradecer a Deus pela oportunidade desse dia, felizes de estarmos aqui dialogando com amigos tão queridos, falando de temas que enchem o nosso coração, que preenchem a nossa alma de valores tão enriquecedores. Valores esses que nos levam a agregar sentimentos bons, nos levam a agregar a vontade do melhor e a vibrar por esse planeta, por esse país, pelas nossas cidades e bairros, da mesma maneira como vibramos por aqueles que amamos e por aqueles que ainda não moram em nosso coração. Nós temos a certeza que enquanto estado evolutivo, enquanto caminhada, isso é apenas uma questão de tempo. E assim vibramos por todos como irmãos, já consolidados ou em potencial. Que possamos estar com Jesus ao longo desse momento, assim como em toda a nossa vida. E aos amigos do plano maior, para que tenhamos, ao longo das nossas explanações, das nossas conversas, um sentimento de alegria, de paz e de amor. Que assim seja. Então, meus amigos, mais uma vez uma alegria muito grande estar aqui, como disse para vocês. Agradeço o convite e vamos ao longo desse tempo conversar um pouquinho sobre um tema muito gostoso que nos foi repassado. É o interessante de pensar que o hoje ele nos traz experiências muito enriquecedoras. Estamos vivendo todos um processo de pandemia. Quando nós pensaríamos há um tempo atrás que viveríamos uma pandemia conhecida somente na nossa história, a maior parte de nós nunca vivenciou uma experiência como essa. E pensarmos em uma linha do tempo, em pensar aquilo que imaginávamos acontecer ou não, a própria circunstância do hoje nos oportuniza algumas questões. O exemplo direto, eu já vou me apropriar dessa nossa conexão. A pandemia nos fez utilizar a tecnologia, reaprender como utilizá-la, para que o nosso diálogo, inclusive em estados tão distantes, pudesse se estreitar ainda mais. Então, em tudo, nós podemos ver que já há um benefício no sentido da nossa construção. Há uma maneira de nos apropriarmos do momento para crescermos coletivamente. E o nosso tema, que vai falar sobre o direito de viver, ele traz para a gente um tempero muito especial. E como ele foi deixado com um traçado livre e particular sobre ele, eu busquei trazer um enfoque diferente do que normalmente nós estamos encontrando dentro da doutrina espírita. O que é o direito de viver sob a ótica do espiritismo? Nós poderíamos traçar aqui em um primeiro momento, vamos dar um exemplo. Uma pessoa adoeceu, encontra-se hospitalizada ou não, mas segundo a medicina, segundo os critérios médicos, ela já atingiu todo o seu potencial orgânico, o seu organismo fez tudo o que podia. Os medicamentos, os tratamentos terapêuticos não conseguem mais revitalizar, dar vida orgânica para aquele órgão, para aquele sistema, enfim. Não há solução. Há uma linha da vida orgânica que vai findar segundo os critérios médicos. Quando a doutrina espírita olha sobre essa perspectiva, e nós temos um termo muito utilizado e debatido, principalmente nos meses em que se trabalha a valorização da vida, que é a questão da eutanásia, que seria o abreviar o retorno da pessoa para a pátria espiritual, cessando a sua vida orgânica. No entendimento da doutrina espírita, que não apoia essa prática, entende-se como cada minuto de vida um minuto precioso. É aquele chamado
o minuto em que o milagre acontece no sentido da percepção, onde aquele indivíduo consegue, em uma fração de segundos, revigorar uma ideia, consegue se apropriar de uma nova visão e buscar o perdão, a desculpa, o amor, o repensar, às vezes, uma trajetória em uma fração de um espaço de tempo que é muito curto. Porque entendemos que a vida orgânica, embora necessária para a construção da trajetória espiritual enquanto encarnado, ela não é a verdadeira vida, já que a vida do espírito, ela se sucede ainda quando a vida física ela cessa. E então, nós poderíamos pensar na valorização à vida exatamente sob essa perspectiva. E para o espírito nessa condição, nós poderíamos dizer, mas alguém consegue mudar de um dia para o outro, em algum momento? Quem de nós, sob uma forte emoção, sob uma forte experiência, sob um aprendizado experienciado na própria pele, ou mesmo percebido através de alguém próximo, não é capaz de mudar uma ideia? Vamos fazer um exercício? Olhamos para trás. 1, 2, 3, 10 anos. Somos a mesma pessoa? Quantas ideias, valores, quantas atitudes nossas nós não repetiríamos hoje? Podemos dizer que algumas teríamos até vergonha de fazer. E isso é muito bom, que embora até se exista uma frase muito corriqueira e discordo completamente dela, não me arrependo de nada que fiz. Isso é uma pena, porque o arrependimento, embora ele não possa fazer com que a gente volte atrás, ele até seja o impossível, porque não podemos retroceder no tempo, o arrependimento no sentido de avaliação, ele é uma estratégia muito boa para a mudança de rota, para o redesenhar uma atitude, para nós revitalizarmos muitas das vezes um espaço nosso de viver a partir do momento que avalio algo como algo que não foi bom. Não falo aqui daquele arrependimento que aprisiona o indivíduo na culpa, mas que o coloca como uma observação crítica no sentido da construção. Então não somos mais a mesma pessoa, em algum momento aquilo mudou. A questão dos valores que agregamos, a questão do nosso sim e do nosso não, que foi ganhando roupagens a partir das nossas bagagens, ele foi se construindo, na verdade, a partir das ferramentas que nós fomos aprendendo a trabalhar com o veículo da nossa vontade, ao passo que hoje nós já somos um produto melhor do que éramos no passado. Nós agregamos estratégias de crescimento, conhecimento, intelecto, experiências. Experiências essas que podemos afirmar que não foram todas elas do êxito. Quantos tombos não tomamos ao longo do caminho? E muitas das vezes, é de um momento para o outro que nós pensamos, nossa, eu não pensava desta maneira. E exatamente por isso que a eutanásia não é uma prática adotada pelo Espiritismo. Ao Espírito tudo pode acontecer. Um último suspiro pode ser um momento do perdão. Nessa mesma perspectiva, nós temos o direito de viver quando pensamos no aborto. Hoje tão corriqueiro enquanto tema político, social, em relação aos que apoiam, aos que não apoiam. E mais uma vez a doutrina espírita, entendendo a ligação desse espírito no momento da concepção, faz a leitura de vida desse espírito que se lança a uma nova oportunidade com o seu direito e a sua necessidade de viver, para ser o construtor das suas histórias, tanto a sua história individual quanto a história coletiva daquele grupo que ele participará, direta ou indiretamente, salvo as exceções que a doutrina espírita nos traz, como, por exemplo, o risco de vida para a mãe. Demais questões vêm nesse percurso, nesse roteiro espiritual, como uma grande necessidade daqueles encontros que podemos ter ao longo da vida, como a nossa própria oportunidade de aqui estar, onde o direito de viver, nosso tema de hoje, ele passa por uma perspectiva também muito interessante, talvez de uma ordem mais mental, psicológica, onde nós vamos estabelecendo, não falando do direito de viver clássico, digamos, de temas mais básicos da doutrina espírita e muito relevantes e importantes, mas que trazemos hoje uma perspectiva de um direito de viver sob o olhar daquele espírito encarnado e que vai desenvolvendo no seu dia a dia o seu contexto, o seu conjunto de padrão existencial. Como nós estamos vivendo?
estamos existindo, né? Acordando, nos alimentando, trabalhando, reproduzindo ou não, para alimentar dentro da cronologia da vida o nosso espaço de tempo até cessar a nossa vida e cumprir um protocolo de vida social, orgânica, física, ou nós estamos atribuindo valores de existência e nos entregando a essa jornada com aquele direito inalienável de alçarmos o voo da existência, nos entregando como jornadeiros, com aquela atenção plena à nossa existência, capaz de fazer com que nos enxerguemos como filhos de Deus, capazes de experienciar a felicidade possível aqui na nossa existência. Estamos nos dando esse direito de viver? Que direito nós estamos buscando na nossa vida? Há tantos direitos que a nossa Constituição, felizmente, nos garante, e ainda precisamos de momentos como esse, em que os direitos sejam estabelecidos por lei. E muitas das vezes há briga para que esses direitos, né, socialmente falando, sejam mantidos, sejam respeitados. Mas nós vamos trabalhar agora um direito mais intrínseco, aquele que eu me aproprio enquanto espírito, que eu me percebo e que eu começo a perceber e valorizar no momento em que muitas das vezes o tempo vai passando, os dias, os anos, às vezes as décadas, e eu me questiono, mas eu vivi ou eu existi? O que eu fiz por mim enquanto espírito encarnado, que em algum momento lá atrás estava numa fila da encarnação, com um repertório gigante, um arquivo gigantesco de propostas existenciais, porque por uma lei de causa e efeito eu precisava estar aqui para reconstruir, para experienciar situações e me dar a oportunidade de fazer boas escolhas, fazendo por mim e pelo outro, já que as nossas atitudes, as nossas atividades influenciam também o coletivo, aquilo que em outro momento eu não consegui. O que é interessante disso tudo é que, observando Deus sob a condição, sob o olhar e as lentes que nós temos, Ele olha por cada um de nós individualmente. Indistintamente, Ele consegue nos acolher, nos proteger e nos dar recursos para experienciarmos uma dita felicidade. Que até um tempo nós estávamos somente estudando como a felicidade não é desse mundo, é uma felicidade muito ilusória, pueril, isso não existe. E aí, coitados de nós, viemos aqui então só para sofrer, para expiar, viemos aqui exatamente para uma lei de causa e efeito muito cruel. E a doutrina espírita, ao contrário, ela nos mostra exatamente o oposto disso. A felicidade enquanto construção é uma felicidade humanamente possível e, como diz Joana de Ângeles, a nossa benfeitora espiritual no livro No Rumo da Felicidade, embora não seja desse mundo, e vamos trabalhar isso sob um ponto de vista crístico, sob o olhar, por exemplo, de Jesus, a felicidade experienciada pelo Mestre não se compara à felicidade que hoje nós estamos tateando pelas nossas percepções. Mas ela já se inicia aqui exatamente por elas. Vamos dar um exemplo disso? Amor. Nós conseguimos amar igual a Jesus? Não. Mas eu amo quando eu digo eu te amo. Eu amo quando a minha sementinha do amor vai lá e eu ajudo alguém. Quando eu consigo, no meu trato diário, no meu trato social, no meu trato com um amigo ou com um desconhecido, me utilizar da gentileza, da empatia, da paciência, me utilizar de todos aqueles elementos que são tão bons e agradáveis para nós enquanto seres humanos. Olha aí a semente do amor, que ela está se construindo por pedacinhos muito pequenos e que, de uma forma geral, vão nos preenchendo de tudo aquilo que é necessário para a nossa existência. Para nos ajudar nessa reflexão, trouxe um texto para nós, que não leremos ele na íntegra, mas ele é do livro Em Torno do Mestre, pelo Espírito Vinícius. E o primeiro capítulo, que se intitula O Pai e o Filho. E ele já vem dizendo logo no início para a gente assim: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. Mateus 5,48. É interessante pensar nisso, porque quando diz sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, e aí nós já entendemos, como diz lá no Livro dos Espíritos,
que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como eu posso ser igual a Ele? Existe uma diferença, uma distância, existe uma impossibilidade nisso. E aí existe uma outra questão ainda nessa frase, sede perfeitos. Isso pode nos colocar para pensar sobre uma outra questão. E o Livro dos Espíritos nos ajuda também na sua introdução, quando ele diz que durante a nossa caminhada nós estamos exatamente em busca de uma caminhada que nos atribua valores, como se fossem pedacinhos, para nos levarmos a uma condição de uma perfeição relativa, ou seja, nós não teremos uma perfeição absoluta. Consequentemente, nós não seremos igual ao Pai. Então, o que será que Mateus quis dizer assim? E então, o capítulo inteiro ele se constrói com um diálogo entre o Pai e um filho. E diz assim para nós: Que queres, filho? Procuras-me com tanta insistência? Não parece conosco? Quem de nós não procura dia a dia o Pai com insistência, com dúvidas, com pedidos, às vezes com agradecimento, mas procuramos. O procurar é uma forma de preencher-se. E então o filho responde: Quero riquezas, meu pai. Desejo possuir largos cabedais, muitas fazendas, ouro, prata. E ele foi nas suas inspirações, nos seus pedidos e seguiu. E o pai diz assim: Dar-te-ei o que pretendes, filho, porém previno-te, de que de novo me buscarás, porque não te sentirás satisfeito. E é muito interessante que o pai foi fornecendo a esse filho todas as possibilidades de adquirir, de chegar, de atribuir os valores que ele julgava como valores para a sua existência. E todos nós buscamos tesouros. Muitos de nós vai buscar esses tesouros em fontes assim diversas. No melhor concurso, no melhor emprego, na melhor casa, no melhor carro, na melhor atitude, na melhor forma de viver. E não estamos trabalhando aqui nenhuma régua. O nosso objetivo hoje é deixar todo tipo de régua longe da nossa fala, porque não há um julgamento aqui. Nós estamos trabalhando apenas buscas. E então esse pai diz que de fato esse filho vai voltar a ele, vai pedir mais. E o que é muito interessante é que o filho vai e ele volta, porque o que ele adquiriu não foi suficiente. E então ele pede o poder. Ele queria governar. Ele queria ter o poder dos grandes. E o pai assim lhe proporcionou o caminho da sua busca. E o filho buscava. Não é que ele não buscasse. Ele buscava sim. E ele foi buscando. Só que o poder que ele adquiriu, os valores que ele agregou, talvez enchessem ali bagagens, contas, rótulos, diplomas talvez, títulos. Só que, por outro lado, ele não conseguiu o tempero, ele não conseguiu, de fato, aquilo que ele estava buscando. Não existia aqui um erro premeditado, não existia aqui uma maldade. Existia um filho que pedia para o seu pai aquilo que considerava felicidade. Existia um filho sequioso de amor. Um filho que imaginava que o poder seria capaz de empoderá-lo como ser, como indivíduo. Que um rótulo e um título poderiam lhe abrir as portas, que de fato seriam portas tão saborosas como a porta que nós já entendemos como a porta estreita. E então a história toda transcorre. E até que chegamos à seguinte etapa, entre pedidos, entre fornecimentos, entre buscas e buscas e buscas, e aqui chega ele. O pai então diz: Aqui estou, filho. Pede o que desejas, dize o que pretendes de mim. O filho finalmente: Pai, quero amar e ser amado. Sinto incontido anseio de expandir o meu coração. Vejo-me constrangido numa atmosfera asfixiante. Meu sonho é amar amplamente, incomensuravelmente. Meu maior desejo é sentir palpitar em mim a vida de todos os seres.
Quero amor sem restrições, ilimitado, infinito. Quero amar com toda a capacidade que meu coração, assim como meus pulmões sadios, respiram na floresta, nos montes, nos campos e nos bosques. Meu ideal pai é o filho de Maria, o profeta de Nazaré, aquele que morreu na cruz por amor da humanidade. E então o pai, deixando esse filho experienciar toda a sede, e agora quando ele vem buscar se dessedentar com o néctar que poderia de fato lhe trazer a saciedade, ele responde por fim. Responde o pai: "Sê bendito, meu filho, terás aquilo a que tão sabiamente aspiras. Não me procurarás mais, porque sentirás em ti a plenitude da vida. De hora em diante serás um comigo." Esse capítulo é o capítulo 1 do livro, e ele é uma poesia em prosa. E ele nos traz, dentro da temática que estamos desenvolvendo hoje, essa percepção tão bonita da nossa própria jornada. Hoje nós estamos nos lançando a uma experiência e querendo, de uma forma geral, o nosso direito de viver. De viver com as nossas escolhas religiosas, com as nossas escolhas profissionais, com as nossas orientações, com os nossos gostos, com as nossas preferências, mas com uma coisa que é indiscutível, independente da nossa cor, do nosso credo, da nossa orientação, que é sermos filho de um mesmo Pai, de uma força superior, como quiserem chamar. Conforme entendemos na doutrina espírita, pelas diversas leis que regem esse universo, pelas próprias leis da natureza, pela lei de sociedade, pela construção que hoje fazemos enquanto espíritos, nós podemos dizer que o nosso direito de viver ele se dá nas bases da própria reencarnação, cujo objetivo principal é melhorar-se. E a própria doutrina espírita não nos traz uma regra. E por isso que, sabiamente, o direito de viver ele pode ser trazido como? O direito que você, que eu, que nós, enquanto espíritos, somos aqueles que temos que viver buscando o nosso melhor, fazendo as escolhas mais acertadas para o nosso momento. Entendendo que Jesus, nosso modelo e guia, ele sempre nos ensinou, como nos ensina até agora, a criarmos espaços de serenidade e de alegria de viver, fazendo com que o olhar sob a perspectiva espiritual vai ao encontro daquilo que nós precisamos desenvolver, acolhendo o nosso próprio indivíduo e então se lançando para uma jornada de crescimento, uma jornada de fato muito luminosa. É interessante se pensar que quando nós falamos sobre o direito de viver e pensamos muito naquele que está no seu leito de morte, numa prévia de uma desencarnação, ou por aquele que tenha a possibilidade de ter um atentado à sua própria vida, ou mesmo em relação à morte física. Muitas das vezes trabalho o direito de viver sob essa perspectiva. E hoje, trazendo sobre um aspecto mental, talvez mais psicológico, nós queremos despertar, não só em nós espíritas, mas especificamente para o nosso público de espíritas, olharmos a infância, olharmos a juventude. Muitos espíritas estão adoecendo. Encontramos na pandemia muitos espíritos que não conseguiram encontrar nos seus recursos, no seu arcabouço intelectual, recursos necessários para se manterem firmes. E a doutrina já nos fornece um repertório tão luminoso, um repertório tão bom, mas ele só vai fazer sentido quando eu trago ele para dentro do meu próprio espírito e eu consigo encontrar como se fosse esse dito espaço de fala dentro do nosso próprio espírito. E assim, talvez, a nossa existência ela se torne uma existência em cima de paradigmas que possam ser mais libertadores. Ou seja, onde nós vamos diminuir a nossa crítica destrutiva, onde nós vamos deixar a régua da vida do outro lá para fora, tanto aquela régua que não me serve, quanto a minha régua, que muitas das vezes vem de uma forma muito contundente, muito dura, trazendo verdades muito absolutas, enquanto nós,
ainda somos relativos. Absoluto apenas Deus. E Deus, com a sua magnitude, ele é para nós inteligência suprema. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Assim os Espíritos definiram. E então, nesse sentido, nós podemos desenvolver o direito de viver como aquela jornada individual, o que não significa egoísta, mas onde nós damos o direito do outro a viver com as suas características, com as suas escolhas, nos aproximando assim de Jesus de uma forma como talvez nós não estivéssemos acostumados, entendendo que o outro é um universo que busca a sua felicidade, assim como esse filho, assim como nós, assim como nas parábolas poderíamos pensar no filho pródigo. Cada um de nós é uma poeirinha de estrela, é um grãozinho de areia, é uma gota no oceano. E assim trazemos o anseio desse amor infinito em nós. E estamos buscando, mesmo quando erramos, esse amor no nosso dia a dia. E temos essa fala do direito de viver, não como uma proposta simplesmente de permissividade ou uma proposta de abonar as nossas autocríticas ou deixá-las de ter. Muito pelo contrário. A nossa visão aqui é criar um padrão de vida, um padrão de olhar, onde nós acolhemos o nosso eu, acolhemos a nossa caminhada e quando falamos em acolhimento, observando os nossos potenciais, inclusive as nossas sombras, as nossas dificuldades, aquele nosso ser que, por ser relativo, ainda trabalha uma série de características dentro de si e, consequentemente, o que nós fazemos? Se eu me acolho, eu me humanizo. E me entendendo ainda como espírito perfectível, ou seja, ainda imperfeito, eu olho o outro com mais generosidade. Como eu posso amar a Deus como todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, se eu não dou, algumas das vezes, o meu direito de viver? O meu direito de estar imperfeito, não o imperfeito acomodado, né? Mas o imperfeito que faz da sua resiliência não aquela resiliência que somente se estica para se acomodar na situação de conforto, mas aquele que consegue de fato se enxergar com o autocuidado, com a generosidade e com a sabedoria de fazer melhor a cada dia. O Pai nos fornecerá todos os meios do desenvolvimento. Assim é com o nosso intelecto, assim é com a nossa vida material e assim o é com a nossa vida espiritual. Não há um único caminho, não há uma única forma. Podemos dizer, sim, que se as emoções, né, são os nossos temperos, as boas sensações, as boas emoções são os temperos mais nobres. E o amor, em essência, é o prato principal. Essa é a nossa verdadeira caminhada. Jesus, quando veio para a gente como modelo pedagógico, psicológico, como modelo de instrução, ele nos trouxe uma possibilidade muito grande de tirarmos toda uma questão de não sermos aquilo que não somos. Ele nos buscou, às vezes, do erro mais grosseiro da nossa existência, entendendo que ali era fruto de uma ignorância, de uma fragilidade. Mas como nos via e nos vê como seres imortais em uma experiência, ele já sabia, como já sabe, quem seremos nós lá na frente. E então, com aquele olhar profundo que diz, vá e não peques mais, ou então, como se ele pudesse nos dar as mãos e dizer, vem comigo, estou te esperando, e você pode. E então, se Jesus não colocou uma régua nos dando o direito de viver através de algo que a doutrina espírita nos traz de forma muito sublime e muito bonita, que é o nosso livre-arbítrio. Nós podemos dizer, então, que o direito de viver ele se encontra no íntimo do nosso espírito, quando nós nos enxergamos como aqueles que têm que se lançar devolvendo à vida mais vida. Devolvendo à vida o nosso melhor do dia de hoje. O meu melhor projeto para essa vida é dar o meu máximo. Talvez eu não consiga ser bom o suficiente. Perfeito? Já é uma ilusão, porque a perfeição ela somente será relativa. Mas se eu der o meu melhor, se o meu melhor suor, o meu melhor sorriso, o meu melhor olhar
estiver presente naquele momento, eu me dei o direito de viver. Eu não subestimei o meu tempo. Eu não subestimei todas as oportunidades que Deus me deu hoje. Eu não subestimei nem mesmo a tecnologia, nem mesmo o meu corpo físico. A vida é um presente de Deus. E que possamos pensá-la como essa poesia que a cada momento traz para a gente um verso diferente, mas que a união, o afinar o ajuste fino desse poema maior está nas nossas mãos. Tendo o direito de viver, se sentindo merecedor, como falamos anteriormente, com essa atenção plena. O que eu estou fazendo do hoje? Que recursos eu tenho? Estou utilizando a prece amiga no momento da dificuldade, assim como no momento da alegria? Estou me aprisionando no meu erro sem criar as asas para seguir além? Esses são questionamentos que precisamos fazer. Porque Jesus nos ensinou que nós podemos ir além. Porque temos bem-aventuranças, inclusive diante das aflições. E podemos então nos construir e reconstruir em uma mesma existência, entendendo que a vida é algo muito maior do que réguas, do que conceitos que muitas das vezes nos aprisionam, nos vitimizam ou mesmo nos encarceram. E então que possamos usufruir desse direito tão pleno e bendito que Deus nos deu no momento em que a vida nos disse o sim para que estivéssemos aqui. Então, meus irmãos, com muita alegria que trouxemos esse ponto de vista e mais uma vez relembrando o que Joana de Ângeles nos disse, que a felicidade, embora não seja desse mundo, ela se constrói aqui. A sua felicidade, a minha felicidade, ela não pode ser um peso ao outro, ela não pode sacrificar, não pode causar dor, ela não deve ser aquilo que ofende, que machuca, que prejudica. Mas ela vai ter uma linguagem muito peculiar. E que mesmo nos momentos em que o erro aconteça, talvez ele tenha sido uma busca pautada não numa maldade, mas numa ignorância. E que a partir disso, a minha possibilidade de remodelar as atitudes se passa exatamente porque eu enxergo que a vida é um direito que temos. E o viver é muito mais que o existir. E buscando o apoio da equipe espiritual, buscando as ligações nobres que podemos fazer através do nosso pensar e do nosso sentir, temos a capacidade de sermos maiores a cada dia. Lembrando que tudo pode caber no campo do nosso sentimento. E o que está hoje nas nossas mãos é o que nós fazemos com aquilo. E Jesus sempre ao nosso lado, Ele vai nos estender as mãos a cada segundo da nossa existência. Do momento em que eu tenho a dúvida, que eu tenho a certeza, do momento em que os caminhos se desdobram das diferentes maneiras e que eu precise, numa fração de segundos, tomar uma decisão. Mas o mais importante é que tenhamos o olhar de que esse universo inteiro conspira para o nosso crescimento. E que, enfim, os conhecimentos dessa doutrina tão iluminativa e tão boa possam estar conosco hoje e sempre. Então, meus amigos, mais uma vez agradeço a vocês pela paciência, pelo carinho. Utilizei como referência o Livro dos Espíritos, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, assim como o livro Em Torno do Mestre e No Rumo da Felicidade de Joana de Ângeles. Então eu deixo um abraço muito carinhoso a todos vocês. Recebam aqui do Rio Grande do Sul todo o afeto que o meu coração leva aí para vocês do discípulo de Jesus. E finalizamos a nossa tarefa agradecendo mais uma vez a Deus pela oportunidade grandiosa de estarmos em conjunto e de trocarmos no palco dessa existência de nossas impressões. Que sejamos agradecidos a Deus por sermos esses buscadores de existência e que façamos da nossa vida uma prece. Que assim seja.